Oremos! Senhor Deus, abençoe o nosso trabalho, as nossas conversas e o ministério do blog Voltemos ao Evangelho para a sua honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, apóstolo Daniel. Bem-vindo a mais um VCast. Meu nome é Vinícius Musso Pimentel e hoje eu estou aqui com Daniel Garner e hoje nós vamos falar sobre... Discipulado, um tema que está em alta. Já faz um tempo que está em alta, Faz né, um tempo. Vinícius? Acho que na América Latina, há uns 20, 30 anos, principalmente trazido por igrejas de cunho neopentecostal. E só que umas coisas que eu percebo que às vezes a pessoa acha que discipulado começou agora, né? Começou faz 30 anos, tipo, 1900 anos antes a igreja nunca discipulou. Mas apesar do assunto estar voltando à tona, e eu acho isso bom, não é tanto, digamos, a descoberta do assunto, é só uma retomada do assunto num diferente contexto, porque a igreja sempre discipulou um ao outro. Talvez de forma melhor ou pior, mais intensa ou menos intensa, mas a igreja sempre discipulou um ao outro, sempre fez discípulos, sempre, né, tem 2000 anos de igreja antes de qualquer gente, um de nós nascer. Então acho que a primeira coisa que a gente vai pensar em discipulado é pensar, não começou agora. A gente pode aprender com toda a história da igreja sobre esse assunto. Isso é algo importante. Mas é um bom assunto que voltou. E o que é, assim, só para começar a conversa, o que é discipulado? Então, É um projeto que tem na igreja todo sábado às 3 horas, onde os homens se reúnem, é isso? Eu acho que essa é a ideia que muitas pessoas têm de discipulado. E se você não vai achar isso na Bíblia, entendeu? Você não vai achar se reunir toda semana individualmente para tratar do assunto X. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais amplo e mais bíblico quando a gente vai tentar entender o que é discipulado. Eu gosto da definição do Mark Dever porque ela é bem simples. Ela é tão simples que torna a questão muito menos problemática. Mark Dever vai falar que discipulado é ajudar outros a seguir Jesus. Discipular alguém é ajudar aquela pessoa a seguir Jesus. Algo simples, ao mesmo tempo é a raiz, o coração do que é discipular, você ajudar outro na caminhada dele de Jesus. Então, Dever vai fazer uma distinção entre discipular e discipulado. Discipulado é tudo que a gente faz como crente. Toda a nossa vida é uma vida discipulada a Jesus Cristo, certo? Então eu tomando café da manhã, eu estou... Como um servo de Jesus Cristo, você faz, come e bebe para a glória de Deus. Você aprende a viver relacionalmente no dia a dia para a glória de Deus. Então, toda a nossa caminhada cristã é uma caminhada de discipulado. Como um discípulo de Cristo. Esse é um fato de todo aquele que declara Cristo como Senhor e se batizou. O discipular, então ele vai usar, é ajudar o outro nessa caminhada de seguir Jesus Cristo. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho que o discipulado não vem depois. Quando eu começo a me reunir com você, não é agora que começou a discipular na sua vida, nunca tinha antes. Não, você sempre foi um discípulo de Cristo, desde que você recebeu a Cristo. Mas, agora a gente começou um relacionamento onde eu vou buscar discipular você, ajudá-lo a seguir a Jesus Cristo. Ou seja, talvez a partir desse momento é um pouco mais intencional. Exato. Mas não que partiu... A partir daquele momento começou. Perfeito. E o discipulado é a vida do crente e sempre foi. Quando a gente pega a grande comissão em Mateus 28, nós vemos que Jesus fala, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu ordenei guardar. A gente vê que o discipulado acontece nesse contexto. Primeiro, a pessoa é feita um discípulo, ou seja, ela recebe a Cristo. Ela então é batizada, ela declara que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu agora estou entregando a minha vida ao discipulado do Senhor Jesus Cristo. E depois ela vive numa comunidade de discípulos que vão ensinar ela a ser um discípulo. Esse sempre foi o padrão da vida cristã desde que o Senhor Jesus fundou a igreja neotestamentária. É da Nova Aliança. A questão está lá. A questão de você viver na comunidade de discípulos, aprender como ser um discípulo de Jesus Cristo. Então essa sempre foi a prática da igreja. O que eu acho que se resgatou um pouquinho mais nos últimos tempos é a ideia se aprofundou a ideia do sacerdócio de todos os crentes, ou do ministério de todos os crentes. Talvez algumas pessoas tinham uma ideia de discipulado, uma visão muito sacerdotal de discipulado, onde basicamente quem discipula os outros é o pastor. Até por causa da alma católica no evangelicalismo. Eu não diria que é só no Brasil, mas eu acho que isso contribui para essa ideia. Se você tem uma dificuldade, procure o pastor. Exato. Né? E eu acho que agora a gente está começando a entender que o ministério do pastor existe, ele é importante, ele é ordenado por Deus, os pastores são presentes de Deus, conforme Efésios 4, bons pastores genuínos. Só que a Bíblia também nos chama a todos nós interagirmos um com o outro, ajudarmos uns aos outros a seguir Jesus Cristo.
Então, por exemplo, aquele discípulo que está na comunidade de discípulos aprendendo a ser discípulo, vai fazer outros discípulos que vai trazer para a comunidade para aprender a como ser um discípulo de Cristo. Porque o seu ponto, se é que eu estou entendendo bem, é que é da natureza do discípulo discipular. Exatamente. Não é algo que ele agrega como novo ou é opcional. Não. É da natureza dele. Água é molhado. Exatamente. Discípulos geram discípulos. A vida de discipulado cristão é uma vida de discipulado de Jesus Cristo, debaixo do Senhor Jesus Cristo, e uma vida discipuladora de ajudar outros a seguir Jesus Cristo. Deveria ser, e a gente deve considerar como algo parte normal da vida cristã, ajudar outros a seguir Jesus. Assim como a gente deveria considerar algo parte normal da vida cristã, introduzir outros ao Senhor Jesus Cristo. Evangelização discipular não é algo para super crentes, não é algo para crentes desenvolvidos, é algo para todos. Obviamente a gente vai crescendo nisso, como a gente em sabedoria e maturidade em como fazer isso, mas isso não tira a responsabilidade de todos. Então isso é algo que nos últimos tempos se resgatou bastante, eu acho isso muito positivo. Talvez com algumas práticas um pouco distorcidas, mas depois a gente fala sobre isso. Só que a ideia geral de eu investir a minha vida ajudando outra pessoa a seguir Jesus Cristo é uma ideia muito boa. E a gente vê isso no Novo Testamento, não é uma ideia recente. A gente vê no próprio exemplo de Jesus. Jesus estava discipulando quando ele falava com a multidão inteira, tendo discípulos e pessoas que não o seguiam. Ele estava ensinando o caminho do Senhor. Jesus discipulava quando ele falava só com os discípulos, os muitos discípulos que eles tinham. Jesus discipulava quando ele estava falando com os 12, depois com os 3, Pedro, Tiago, João. E depois com, às vezes tratando o problema de Pedro, às vezes tratando o problema de João, individualmente. A gente vê que Jesus ele operou essa questão de ensinar o reino de Deus, ensinar a vontade de Deus em todas essas esferas. Daí nós vemos, por exemplo, Paulo. Paulo discipulava a igreja pregando. E Paulo também tinha alguém que ele treinava, como Timóteo e Tito, onde ele tem um treinamento mais direto e intencional, preparando eles para o ministério. Até que ele ordena o próprio Timóteo a preparar outros para o ministério, que a gente lê em 2 Timóteo 2:2. E que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, parte do ministério pastoral é discipular outros para serem pastores. Parte do que é ministério pastoral significa treinar pessoas que vão seguir o ministério pastoral naquela comunidade local ou em outra comunidade local. E a gente também vê isso em mandamentos de uns aos outros, da igreja toda. Por exemplo, Colossenses 3:16 vai ordenar a gente o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Essa palavra instruí-vos aqui é a mesma usada lá em Mateus 28, ensinando. A ideia é a mesma. Todos nós, em comunidade, devemos buscar aconselhar e instruir um ao outro. E um dos textos que foi chave para eu entender esse assunto foi Hebreus 3, 12-14, onde ele fala o seguinte: tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu gosto de Hebreus porque ele vai direto na lata, ele é bem expressivo. E ele fala assim, ó, Cristo está voltando. Você tem que tomar cuidado do seu coração ser um coração genuíno. Não está no seu coração um coração perverso. O que a gente vai fazer? A gente pode pensar em várias coisas para fazer. Só que ele traz essa questão. Exortar, aconselhar, instruir mutuamente. Todo dia, ele fala. Para o escritor de Hebreus, parte da minha perseverança cristã, um dos meios da graça da minha perseverança cristã, é outras pessoas me ajudando a seguir a Cristo no dia a dia. Por isso que não é superficial. Não é uma coisa que você adiciona à vida cristã como se tanto faz. É parte da perseverança cristã para a gente chegar no último dia, provados e aprovados. Então, é isso que é discipulado, é esse ajudar um ao outro. Isso destaca para mim, Vinícius, de que geralmente nós temos aquela visão que discipulado é para quem está fraco, por exemplo, por assim dizer. Que na verdade é uma maneira errada de se enxergar o mundo, porque todos nós
dependemos de Deus, todos nós precisamos de Deus. Mas, enfim, tem aquela visão de que, tipo, poxa, esse irmão, ele não tem um bom entendimento teológico, então ele precisa ser discipulado. Ou aquela irmã que queria casar, mas não pode, até agora não conseguiu, ela precisa discipulado. Não é aquela visão de que nós precisamos ser uma coisa mútua. Eu acho que isso trouxe muitas consequências ruins para pastores, que muitas vezes estão sozinhos, não compartilhando de um relacionamento mútuo com outros pastores, onde a outra pessoa pode ajudar ela a seguir isso. Porque muitas vezes a gente vê o discipulado numa linha vertical somente. Como assim? Eu, superior, ensino você, inferior, a seguir Jesus. E isso não é necessariamente verdade. Você pode ter duas pessoas na mesma maturidade espiritual ajudando uma outra a seguir Jesus. O versículo não fala instruí-vos só os mais fracos, fala instruí-vos mutuamente. Então um pastor pode ajudar outro pastor nessa caminhada cristã, e isso é recomendável, ajuda muito porque tem muitas dificuldades no ministério pastoral. Um cristão maduro pode ajudar outro cristão maduro. Aliás, ótimas conversas que você vai ter sobre Cristo muitas vezes com outros cristãos maduros. Isso vai ajudar você na sua caminhada cristã. E isso torna a nossa fé não só algo que a gente faz nos domingos, algo que é vivenciado na semana, no dia a dia. Então, o discipulado, ele pega tudo que a gente vive como vida cristã e traz pra gente no 1 a 1. Então, a gente pode falar num sentido, discipular num sentido maior, como tudo que acontece na vida cristã. A pregação do pastor é uma forma de discipulado, a igreja local é uma igreja discipuladora, no sentido de tudo que a gente faz na igreja é discipulado, a oração é discipulado, o louvor que a gente dá a Deus edifica o próximo, a EBD discipula. Só que a gente normalmente usa discipulado num termo mais estrito, que é esse discipulado 1 a 1 ou com um pequeno grupo. Então, então, assim, é bom a gente fazer essa distinção pra gente não achar que, pô, se não tem discipulado 1 a 1, quer dizer que a igreja nunca discipulou ninguém a seguir Jesus Cristo. Não é necessariamente verdade. Mas o discipulado 1 a 1 é recomendado nas escrituras pra gente fazer. Então, como fazer? Digamos que eu estou buscando ser discipulado. O que exatamente eu estou procurando? Perfeito. Como você ia me orientar? Então, se você é um novo cristão, você está numa posição ótima de chegar a alguém mais maduro e falar, eu quero aprender mais como seguir Jesus Cristo, você pode me ajudar? Ok. Simples assim. O problema muitas vezes é que a gente enxerga o discipulado como um programa. A gente enxerga... o problema que eu acho que eu vi foi a institucionalização, a programatização do discipulado. O discipulado não passou, deixou de ser vida na vida, andar junto, eu ajudar você enquanto a gente caminha junto a seguir Jesus Cristo, e passou mais a ser uma programação semanal que a gente faz seguindo uma apostilinha A, B e C. E não é nada de errado fazer isso, não tem um problema essencial em fazer isso. Só que, por exemplo, seguir certo ensino para todos já acontece na pregação do pastor. Eu acho que o discipulado ele pode trazer uma outra perspectiva pedagógica para o cristão quando a gente trata mais de questões relacionais à sua vida pessoal. Então, por exemplo, a gente pode discipular no contexto da igreja global de Cristo, da igreja católica universal de Cristo. Quando a gente lê um livro junto, do Piper, por exemplo, a gente está discipulando a outra, a gente pode ler esse livro junto e conversar sobre o livro. É uma forma que você pode fazer um discipulado. A outra forma é no contexto da igreja local, a gente pode conversar sobre o que o pastor pregou no domingo, aplicar a nossa vida, orar junto. Ou no contexto individual, quais são os seus problemas que você está passando hoje, e como que eu posso ajudar? E aqui que eu acho que é a grande questão, que muitas vezes as pessoas não percebem, que a vida de discipular alguém vai ser muitas vezes ajudar onde ela está. Às vezes a gente tenta encaixar ela num certo moldinho de programação, de estrutura, que tem seu valor, pode ajudar, mas muitas vezes ela está, por exemplo, você tem filhos novos. Talvez é o momento de alguém te ajudar a como criar filhos no caminho do Senhor. Sim. Novos casados, casais novos, como que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, como submeter a seu marido e honrá-lo. Novo cristão, talvez ele vai precisar de base da doutrina. Eu acho que essas questões que precisam você pegar o feeling, digamos assim, pegar, entender como o seu discípulo está, o momento dele, para ajudá-lo mais nessas áreas específicas. E viver a vida junto, entendeu? Então é mais orgânico. Muito mais. Assim, o programa, ele pode ajudar a questão orgânica. Só que quando a gente começa a depender muito do programa, a coisa começa a ficar engessada. E a coisa perde um pouquinho a vida. E daqui a pouco a gente está fazendo só mais um programa, que é igual a outro programa que a gente faz na igreja.
Então, eu acho que o programa, a ilustração que o pessoal do Trelice da Videira usa é muito boa, né? A trelice é a estrutura, o programa que a gente usa. Mas a grande questão é a videira. A grande questão é a vida de discípulo, da pessoa seguindo Jesus Cristo, que está crescendo e aumentando e ela está amando mais a Cristo. Então, é mais essa vida na vida. Muitas vezes, as coisas mais marcantes, provavelmente no discipulado com alguém, vai ser quando você vai chorar com ela, você vai rir com ela, você vai estar junto com ela, ela foi para o hospital e você vai lá visitá-la. São essas coisas que não são tão programáticas, mas você está junto daquela pessoa naqueles momentos cruciais da vida. Eu acho que quando a gente trabalha dessa forma, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o discipulado e como discipular. O Mark Dever, ele faz algumas sugestões bem interessantes. Ele diz o seguinte: discipular é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais como Cristo. Essa é uma definição que eu acho ideal, perfeita. É buscar intencionalmente, a gente começa aqui. Então, se você quer discipular alguém, você precisa ser intencional. E você pode ser intencional e orgânico. As duas coisas não são diferentes. Você pode ser discipular, intencional e buscar aquela pessoa no dia a dia. Vem junto comigo, vamos junto fazer compras. E você intencionalmente perguntar: e aí, como está a sua vida espiritual? Que, aliás, é uma das poucas, é uma pergunta que a gente menos ouve na igreja. Como está a sua vida espiritual? Como está seu discipulado de Jesus Cristo? A gente ouve mais sobre tantas essas coisas, mas essa pergunta é tão chave, ela é esquecida. É uma pergunta chave, mas é uma pergunta constrangedora. E a gente não gosta de ser vulneráveis. Mas é uma pergunta constrangedora quando a gente não é um bando de pecador arrependido buscando seguir Jesus Cristo. Quando nosso orgulho torna a pergunta constrangedora. Quando a gente quer ser o cristão andando perfeitamente, entendeu? É um privilégio ter alguém ajudando você nas suas fraquezas, entendeu? É graça de Deus alguém que aponta os seus erros. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar nossos próprios erros, a gente tem pontos cegos. E ter alguém que aponta: Daniel, você está fazendo isso, Vinícius, você está fazendo isso, você não está percebendo, você está sendo rude com aquela pessoa. Recentemente meu pastor me apontou que eu estava sendo impaciente com uma situação com alguém porque me contrariou e eu não estava querendo me aproximar daquela pessoa. E isso, tipo, nossa, eu não tinha percebido que eu estava meu coração estava com essa disposição errada. Então, são coisas que você faz assim, rotineiramente com a pessoa, que você vai tratar da vida espiritual dela e buscar ajudá-la. Você tem que ser intencional nisso, né? Se você deixar, muitas vezes, a gente vai se relacionar só com as pessoas que a gente tem coisa em comum. A gente vai conversar sobre futebol, sobre jogo, sobre todas outras coisas, e daí no final a gente... E aí, como você tá? Tô bem espiritualmente. Eu também. Daí é intencionalmente buscar trazer essas questões e tratar essas questões. E buscar o bem espiritual, buscar que aquela pessoa cresça, buscar que aquela pessoa amadureça, buscar que aquela pessoa esteja se alegrando em Cristo, para que ela se torne cada vez mais como Jesus. Esse é o alvo. E é bom saber esse alvo. O alvo não é que a pessoa se torne mais como você. Amém. O alvo é que ela se torne mais como Cristo. É quase inevitável que ela puxe coisas de você, mas você, apesar de ser um exemplo, não é o padrão final. O padrão final é Jesus Cristo. Amém. Acho que isso é importante a gente lembrar. Ainda mais numa cultura que celebra a celebridade. Perfeito. Né? Eu quero ser como John Piper, quero ser como Mark Driscoll, entendeu? Tem todo aquele... Esse tipo de discipulado é mais peso no chão. Nosso chamado é ser como Jesus Cristo. O Dever ele vai sugerir algumas coisas pra gente fazer no discipulado. Você ensina, então o ensino faz parte do discipulado, Mateus 28. Mas não é só o pastor que ensina? Colossenses 3:6, instruí-vos mutuamente. Amém. Aqui, a gente não pode desprezar o ensino pastoral. Claro, ele é central, ele dá o ritmo da igreja, ele é a grande porção, digamos assim, o prato principal da semana para a igreja local. Mas o versículo não tá chamando todo mundo para ser pastor. Não. Eita. Não é só isso, entendeu? Sim, exatamente. E isso, muitas vezes eu vejo essa distinção nas igrejas, principalmente o pessoal mais da ala tradicional reformado, querendo valorizar a pregação, eles acabam diminuindo essa questão discipular individual. As duas coisas podem andar juntos, e as duas coisas, na verdade, geram juntos. Eu gosto da expressão que o Lehman usa, né, de reverberação. A palavra no púlpito reverbera na igreja local, que reverbera nas famílias, que reverbera nos discipulados, que reverbera nos grupos pequenos. Então, as duas coisas estão relacionadas, não opostas uma à outra. Depois de ensinar, corrigir em amor, né? Corrigir com paciência, orar com a pessoa,
Né? Essa é uma das partes mais essenciais que a gente esquece. A gente quer ensinar muito e orar pouco. E muito da vida cristã é orar o que a gente já sabe. É orar as dificuldades que a gente tem. É estar junto em oração. Vou fazer uma aplicação agora, exatamente neste momento, Vinícius. Vocês que fazem parte de grupos de WhatsApp, o que mais tem é pedido de oração. Irmãos, orem por tal, aí todo mundo coloca lá aquela mãozinha lá, vou orar sim, beleza. Mas quantas vezes a gente volta um dia, 2 dias depois, a tocar no assunto fora do grupo, diretamente com a pessoa, seja por WhatsApp ou seja em pessoa, e fala, e aí? E aquele assunto? Foi resolvido? Eu orei por você, eu estou orando por você, me conte um pouco mais, entendeu? Falta isso. Sim. Parece que os grupos de WhatsApp aproximam, mas também, ao mesmo tempo, distancia as pessoas. O discipulado, para ser mais completo, ele vai precisar ser pessoal. Obviamente, se a circunstância não dá para você falar no telefone, dá para você mandar uma mensagem, tudo isso ajuda, mas nada substitui você estar junto com a pessoa, conversar com ela, orar junto com ela. E porque a grande parte do discipulado é modelar. E é aqui que eu acho que algumas pessoas têm dificuldade. Paulo fala para seguir o exemplo dele, assim como seguir de Cristo. E parte do discipulado é você ver como outros pais ensinam os filhos dele no caminho do Senhor. Como a pessoa ora, como a pessoa estuda a Bíblia, como a pessoa trata a esposa. Isso é tudo parte do discipulado, entendeu? Você modelar Cristo Jesus. E isso às vezes afasta a gente, porque a gente não é perfeito. Mas você não está modelando perfeição. Você está tentando modelar algo que é real. O discipulado. Aquele discípulo que está aprendendo com o seu mestre. Até quando a gente erra, a gente está sendo modelo. Modelo de arrependimento, que é parte da vida cristã diária, entendeu? Muitas das coisas que você vai aprender é quando outra pessoa erra e você vê ela se reconciliando com a esposa porque foi grosso, né? Ou vice-versa, entendeu? Ou quando ele abusou e bateu demais no filho, foi irado em vez de corrigir em amor, e ele vai se acertar com o filho, e você aprende nisso a como você mesmo fazer. E por fim ele coloca que a gente deve amar, né? Claro. Coisa mais simples, mas mais difícil. Mais difícil. O discipulado é amar o próximo. É você amar tanto o próximo que você quer ajudar ele a seguir Jesus Cristo. Essa eu acho que é a nossa primeira parte de discipulado. Acho que semana que vem a gente considera como a parte 2, onde a gente trata um pouquinho sobre por que a gente não discipula e abusos que normalmente a gente cuida do discipulado. Mas antes de concluir, eu gostaria de recomendar alguns livros para as pessoas. Vamos recomendar esses 3 primeiro. Se você quer aprender sobre discipulado, o básico do básico, mais discipulado 1 a 1, aqui não tem um lugar melhor para começar do que o discipulado. E é um livro pequeno. É pequeno. O Mark Dever tem uma linguagem muito simples, muito fácil, muito acessível e vai com certeza edificar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre o discipulado, sobre a vida cristã, sobre como você ajuda outros a seguir Jesus Cristo. Muita coisa que eu falei está tirando daqui. Então, se você está pensando mais em discipulado 1 a 1, eu acho que eu iria para esse livro. Se você está pensando um pouquinho mais em discipulado como congregação, a congregação discipulando uma outra, a congregação sendo uma comunidade cativante que mostra que ela está seguindo a Cristo, que mostra a beleza de Cristo, esse livro do Mark Dever e James Dunlop sobre comunidade cativante é muito bom. Ele vai trazer alguns desafios ao discipulado que muitas vezes a gente não vê. Às vezes a gente pensa em discipulado, só discipular aquela pessoa que é igual a você. Aqui vai ter uns desafios muito bons. E por fim, se você é pastor, você não pode deixar de ler esse livro. Thalissa Videira vai reordenar muitas vezes as nossas prioridades no ministério pastoral, mostrando que a prioridade é a vida da pessoa crescendo em Cristo e não tanto as programações, a programatização que a gente cria em torno da igreja. Esses 3 livros vão tocar sobre discipulado em formas diferentes, mas eu creio que vai ajudar muito as pessoas a discipular e ajudar outros a seguir Jesus Cristo. Se for ajudar alguém se for discipular alguém na teologia, a pessoa sente que ele não tem um bom entendimento teológico, quais livros você vai indicar para isso? Tem vários, né, que a gente poderia indicar aqui. Mas se você fosse começar a querer estudar um pouquinho mais teologia, eu recomendaria esses 2. Tem o Evangelho no Centro. Matt Chandler? É Matt Chandler? Não, organizado pelo Carson Keller. O Evangelho no Centro, ele é basicamente é a confissão do Gospel Coalition, onde eles explicam cada capítulo, basicamente, a confissão. E a confissão ela é bem abrangente, então é um bom recurso para se começar. Tem igreja aqui em São José que tem adotado, inclusive, novos membros. O Credo dos Apóstolos, Frank Ferreira, é um ótimo livro também. O Credo Apostólico sempre foi uma maneira de discipular, né, de catequizar
as pessoas. Então, Franklin vai introduzir muito bem esse assunto. O legal desse livro do Franklin é que ele vai te ajudar a entender que existe não um peso histórico, mas Puxa, me fugiu agora a palavra. Mas, enfim, ele vai destacar que a nossa teologia ela é histórica. Ela não começou agora, não é uma novidade do atual, né? Tem um fator histórico. A gente está ligado com a história da igreja. Tem outros aqui. Esse Lado a Lado é um futuro lançamento da Fiel, exclusivo para vocês do VCast, que ainda a gente nem falou sobre ele online. Ele é basicamente como você ajuda outra pessoa, você se coloca lado a lado com ela, essa é a ideia. Com alguém que está sofrendo. Isso. Ou passando necessidades. Talvez. Como você ajuda alguém que está sofrendo, alguém que está precisando de aconselhamento. É muito bom. Tem um capítulo aqui que fala o que não fazer quando alguém está sofrendo. É um ótimo recurso. Quando sair, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Esse livro, Perdido no Meio, se você está discipulando alguém já que está em meia idade, um homem que está em meia idade, em crise de meia idade. Que tem a nossa idade. Tipo a gente. Acho que a gente está em crise de meia e meia idade, mas tudo bem. Ou, sabe, a pessoa está naquela fase tipo, nossa, passei minha vida, não fiz nada. Esse livro aqui é fantástico. Vai ajudar muita pessoa nesse processo. Então, assim, esse é o tipo de livro que você vai usar para uma ocasião especial, entendeu? É um bom livro para tratar com homens. E o Jerry Bridges? Cara, o Jerry Bridges é muito fácil esse livro, mas ele é tão bom. Ele tem uma linguagem tão simples. O cara é fera. Só que ele pega o evangelho e aplica a nossa vida diária. Esse livro aqui para discipulado é muito bom. Cada capítulo desse livro podia servir como um devocional. Certamente. Então, se você não for ler em grupo o livro, tipo o líder do grupo ou a pessoa responsável poderia apresentar cada capítulo como um pequeno devocional, fazendo aplicações ali. Inclusive, tem um guia de estudo do livro que você pode usar no discipulado para responder junto. E os youtubers da Fiel estão fazendo uma série em caminho sobre esse livro, que você pode aprofundar Como é que a gente consegue esse guia de estudo? Tá no site do ministériofiel.com.br, gratuitamente lá para baixar. Só baixar, então. Só baixar. E a Jen Wilkin, Vinícius? Então, esse livro aqui, Incomparável, minha esposa está usando com um grupo de leitura que ela lidera com outras moças. E ela está falando muito bem desse livro, ela está gostando muito. Basicamente, o livro trata sobre os atributos de Deus, aplicando os atributos incomunicáveis de Deus, que Deus é onisciente, onipotente, aplicando isso na vida diária da mulher, entendeu? Como isso implica? Como o fato de Deus ser onipotente vai aplicar a sua ansiedade. Show. Então, assim, ela coloca o atributo de Deus, então é um livro bem teológico, porque teologia também é coisa para mulheres. E ela traz essa aplicação para o contexto do dia a dia da mulher. É um muito livro bom. Prático. É um livro muito prático. Importante isso. As meninas que têm feito o grupo de leitura com a minha esposa têm gostado muito. E é isso, aqui são alguns recursos. Se você gostou, comente, deixe seu joia, compartilhe com as pessoas, ajude outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo e a outros a seguirem também. E qual dificuldade você tem em discipular? Continue a conversa, a gente volta no próximo vídeo sobre o assunto. Valeu!